Olha, grande dia. O Supremo Tribunal Federal acabou de formar a maioria 6-2, quer dizer, tem maioria, são 11, 6 é a maioria, para acabar com a palhaçada do Cássio Nunes, que em decisão ilegal e criminosa tinha permitido que igrejas abrissem, não apenas permitido que igrejas abrissem, tinha praticamente ordenado, as cidades não podiam fazer nada quanto a isso. Agora não, as cidades, os estados vão ter poder de decidir quem pode aglomerar e quem não pode. No caso, ninguém deveria estar podendo aglomerar agora. E é isso que está sendo decidido. E eu não sei quando eu acabar de gravar esse vídeo, ou você assistir esse vídeo, como vai estar a votação. Mas o importante é que quando se for uma maioria no STF, já está decidido. E o mais importante dessa votação não é a decisão, mas alguns posicionamentos que foram tomados ontem e hoje. Por exemplo, ontem foi só um voto do Gilmar Mendes, mas a gente viu o posicionamento do Augusto Aras, do André Mendonça, a gente viu o Gilmar Mendes, eu até falei disso aqui, deu um esporro nos dois, e hoje a gente viu que o Dias Toffoli votou junto com o Cássio Nunes para que as igrejas permaneçam abertas. E o Cássio Nunes não pediu vistas, tinha muita gente com medo de que ele fosse pedir vistas e sentar em cima do processo para que as igrejas continuassem abertas. Não aconteceu. Tem algumas mudanças, a coisa na STF está mudando, até porque o Bolsonaro vai indicar um ministro em julho e o André Mendonça e o Augusto Aras estão brigando por essa vaga, mas tudo indica que o Augusto Aras está desistindo dessa. Então, isso, o Augusto Aras desistindo é ruim para o Bolsonaro. O Bolsonaro provavelmente nas próximas semanas vai ter que falar alguma coisa para Augusto Aras para que ele continue tendo esperanças de ter essa vaga na STF. Eu vou te explicar por quê, você vai entender tudo, que o Bolsonaro está com uma coisa ruim aqui com o Augusto Aras, está numa situação bem ruim. É a situação que o Temer esteve em 2017 e acabou ruim para o Temer, não acabou? Acabou com ruim para o Temer, que ele foi delatado pelo Joesley, a PGR fez uma arapuca contra ele. O Augusto Aras é tão vingativo quanto o Janot, se não for mais, eu vou falar disso. Mas antes, um segundinho, você quer ver o Augusto Aras ir pra cima do Bolsonaro? Assim que o Bolsonaro não o indicar ao STF, então curte o vídeo e se inscreve no canal. Olha, é um segundinho você se inscrever no canal, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a oposição ao bolsonarismo. Aqui a gente faz oposição não só ao Bolsonaro, mas ao bolsonarismo, a todo esse lixo que vem junto com o Bolsonaro, esse lixo de querer aglomerar na pandemia, abrindo igreja, abrindo tudo, esse lixo de falar para não usar máscara, tudo isso que causa repulsa, a gente aqui luta contra isso tudo. E luta também, não só aqui, mas também nas ruas. Eu vou mostrar no final do vídeo o nosso carro de som que rodou essa semana, denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. A gente também denuncia, esse vídeo, trecho que eu vou mostrar, denunciando também os crimes do Sérgio Moro, do juiz ladrão. Por quê? Porque foi Moro quem ajudou a eleger o Bolsonaro, e agora que o Lula foi tornado, teve seus direitos restabelecidos pelo STF, é importante falar para o povo uma coisa que muita gente não sabe, que o Moro foi um juiz ladrão. Se você quiser ajudar essas ações para a gente ampliar e denunciar esses crimes do Bolsonaro e do Moro em mais cidades, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoie-se. Vamos continuar indo para cima deles. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a votação de hoje, sobre as percepções sobre a votação. Porque, se eu começar a falar que o Supremo decidiu que as igrejas não podem abrir, o que eles queriam era o dízimo, algumas queriam lavar dinheiro e blá blá blá, é mais o mesmo. Você já está cansado ou cansada de saber disso, não tá? A votação acabou, está acabando agora, acabou a palhaçada, outra derrota do Bolsonaro na STF. É incrível como o STF está sendo, olha, eu tenho todas as críticas que você imaginar ao STF. Se você acompanha o canal há muito tempo, já me viu aqui falando um monte de alguns ministros do STF, sabem as críticas que eu tenho, mas hoje em dia o STF é a única instituição que parece funcionar no Brasil. E o Congresso Nacional nada, e o Poder Executivo, que é o Bolsonaro, nem se fala. Tá, o Bolsonaro teve a derrota no STF. Uma coisa, ontem, o André Mendonça e o Augusto Aras estavam assim, era uma disputa muito grande para ver quem bajulava mais as igrejas e quem se mostrava mais terrivelmente evangélico. Só que com uma vantagem para o André Mendonça, que ele realmente é evangélico, Augusto Aras não é. Inclusive, muita gente não sabe, mas na época em que a Dilma era presidenta, o Jacques Wagner, que agora é senador pelo PT, eu li isso no UOL, li isso, ele fazia campanha para Augusto Aras ser procurador-geral da República no governo Dilma, só para você ver como as opções que o PT tinha na época eram todas ruins. Foi o Janot, que foi a pior desgraça que a Dilma fez, foi colocar o Janot 2 vezes como procurador-geral da República, foi um dos bastiões do golpe. Imagina se fosse Augusto Aras, pior ainda, eu não sei qual é pior, eu realmente não sei qual é pior.
Se bem que o Augusto Aras, se a Dilma prometesse para ele uma vaga no STF, ele não ia ter golpe, né? Que ele ia rastejar atrás da Dilma, não ia fazer o que o Janot fez. Outra história. O que acontece é o seguinte, o Augusto Aras quer essa vaga no STF, o André Mendonça também quer, eles estão brigando, os dois estão vendo quem bajula mais o Bolsonaro, só que o Augusto Aras percebeu que a vaga não será dele. Por quê? Porque nos últimos dias, e principalmente ontem, veio com força o nome do Humberto Martins. Humberto Martins é presidente do STJ. O nome do Humberto Martins veio com muita força. Ele tem uma vantagem que o André Mendonça e o Aras não tem. Sabe qual é a vantagem do Humberto Martins? Que se o Bolsonaro colocar o Humberto Martins no STF, o Bolsonaro ganha uma indicação ao STJ. E aí ele pode colocar o André Mendonça no STJ e não no STF, porque ele ganha essa indicação para fazer. Fica uma vaga ali. E não é todo dia que se tem duas indicações. Imagina, ele pega e mata dois coelhos com uma cajadada só. Coloca um dele no STF e outro dele no STJ. O problema é o seguinte, vai chegar lá no STF o Humberto Martins, ele vai ser bolsonarista igual o Cássio Nunes, igual o André Mendonça, a gente sabe que será, igual o Augusto Aras talvez seja, ou não. Ou ele chegar lá e fala, Bolsonaro, tchau, faz igual o Fux, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Barroso, olha, isso é interminável. Joaquim Barbosa fizeram depois que foram indicados pelos governos do PT. Chegam lá, assinam um termo de posse no STF e mostram o dedo do meio pro governo do PT e falam, agora eu vou rasgar a lei para te ferrar. Será que eu acho que não, né? Acho que só quem indicava tão errado assim. Enfim, o Bolsonaro ele não indica nesse nível de erro, é só ver o Cássio Nunes. A gente achou que era indicação do Centrão e tal, e o Cássio Nunes está sendo um cachorrinho do Bolsonaro, não sabemos o motivo, mas está sendo. Outro que está sendo cachorrinho do Bolsonaro é o Dias Toffoli. Olha só que coisa, a indicação do Cássio Nunes ela foi selada num encontro que teve o Bolsonaro na casa do Dias Toffoli, que era então presidente do Supremo Tribunal Federal, e o Cássio Nunes foi lá, e todo mundo viu, será o Cássio Nunes. Até então, o Dias Toffoli ele era assim com o Gilmar Mendes, com alguns outros ministros do STF e tudo mais. Depois disso, o Gilmar Mendes meio que saiu do grupo, o Cássio Nunes traiu o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli e o Cássio Nunes estão juntos, tanto é que tá 6-2 voto do Dias Toffoli. O voto do Dias Toffoli, para você ter ideia da vergonha que é o Dias Toffoli, foi um voto de 50 segundos. Ele só falou, olha, convênia aos que acompanharam o Gilmar Mendes, eu vou votar aqui com o Cássio Nunes, só isso. Não se estendeu, ele deu esse voto aí de 50 segundos, um voto no Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Porque ele estava com vergonha de defender o que está defendendo, que ele sabe que está defendendo mortes no meio de uma pandemia. Hoje morreram 4.259 pessoas e o Dias Toffoli lá falando, eu vou aqui junto com o Cássio Nunes. Tá, a boa notícia é que o Augusto Aras ontem, o que ele fez? Ele defendeu que o Cássio Nunes continuasse sendo relator de todos os casos que tem a ver com isso, inclusive desse caso. Por quê? Porque quem permitiu que igrejas ficassem abertas foi o Cássio Nunes. Aí, para isso ser votado no plenário do STF, o Gilmar Mendes teve que pegar uma outra liminar e indeferir, quer dizer, votar contrário ao Cássio Nunes. Aí, como tinham duas decisões conflituosas, monocráticas, quer dizer, uma só pelo Gilmar Mendes, outra só pelo Cássio Nunes, os 11 têm que votar quem tá certo, ele ou ele. Por isso que foi a plenário tão rápido. Geralmente decisões assim demoram 2, 3, 4 semanas para ir a plenário. Só que estamos na pandemia, não dá para esperar 3, 4 semanas com templos abertos. Igreja é um dos lugares mais perigosos para ir durante a pandemia, isso é provado no mundo inteiro, e não dava para esperar. Então foi rapidamente por conta dessa manobra jurídica do Gilmar Mendes. Só que aí o Augusto Aras falou, olha, como quem permitiu a abertura das igrejas foi o Cássio Nunes, eu quero que o processo, a relatoria fique com ele. Sabe o que isso significaria na prática? Significaria que qualquer outra liminar desse tipo iria direto para o Cássio Nunes e ele monocraticamente, aí sim, só ele poderia decidir se sim ou se não, e ele colocaria para votar quando ele quisesse, ou seja, estaria dando poder para o Cássio Nunes fazer de novo alguma outra decisão ilegal, importando lei lá dos Estados Unidos para abrir igrejas. O Gilmar Mendes ficou bravo ontem, Essa parte eu nem falei aqui no vídeo de ontem, porque até então eu achei que não era tão relevante, que era aquilo, Augusto Aras e André Mendonça bajulando o Bolsonaro, fazendo de tudo para que igrejas continuem abertas, e Gilmar Mendes dando esporro nos dois. Tá, só que não. Por quê? Porque depois do esporro que o
que o Augusto Aras levou, ele ligou para o Gilmar Mendes para pedir desculpa. Você acredita nisso? Mais do que isso, ele ligou para pedir desculpa e ele disse que, olha, é que o pessoal aqui na Procuradoria confundiu os processos, foi um erro nosso aqui, eu vou corrigir. Aí hoje, ele mudou o posicionamento dele, Augusto Aras. Eu falei, peraí, ele não estava bajulando o Bolsonaro, ele muda o posicionamento assim, liga para o Gilmar Mendes. Se tem alguém que tá bravo com o Cássio Nunes, que quer degolar o Cássio Nunes em rede nacional, é o Gilmar Mendes. Pudesse fazer assim com o Cássio Nunes. É o Gilmar Mendes. Aí ele liga para o Gilmar e ainda publicamente, né, que eu tô falando aqui, você tá sabendo, eu tô sabendo, saiu na mídia, tem muito mais gente sabendo, quer dizer, fica na mídia ainda. Sabe por quê? Que ele percebeu, o Bolsonaro vai indicar o André Mendonça ou o Humberto Martins para STF, não será o Augusto Aras. O Augusto Aras está fazendo, sabe o quê? Mandando um recadinho. Esse recado, a ligação dele para pedir desculpa para o Gilmar Mendes e a mudança de hoje não era recado para o Gilmar, é um recado para o Bolsonaro, que é o Bolsonaro, é isso mesmo então, você vai indicar os outros. Eu fui aqui, Procurador-Geral da República, fiz tudo para vocês, você vai me deixar na mão, você vai deixar eu morrer na praia. Vamos ver quem vai morrer na praia. Eu vou te lembrar o que faz um Procurador-Geral da República quando ele está com raiva. Eu sempre falei aqui no Plantão Brasil, inclusive quando eu falo, o PT tem que fazer autocrítica, para mim a única autocrítica que tem que ser feita pelo Lula e pela Dilma, que se eles fizerem eu vou falar, isso, essa é autocrítica. É autocrítica de aprender a indicar para o Supremo Tribunal Federal e principalmente para a Procuradoria-Geral da República, não indicar traidores, gente que vai rasgar a lei para ferrar o PT. É isso, essa é a única autocrítica, que as indicações foram todas tiros no pé, assim, a Dilma e o Lula colocaram a corda no pescoço e deram pro inimigo, vai, me enforca, mas só se vocês quiserem, hein? Vou confiar que não. Aí, o Janot fez assim, e degolou, enforcou o governo Dilma. Um Procurador-Geral da República, o Janot, ele segurou processos do Eduardo Cunha, até então sabia-se que tinha denúncia de corrupção contra o Cunha, mas ninguém sabia, não tinha prova, não tinha nada, não tinha vazado nada, a investigação já tinha acabado, a denúncia estava pronta. Mas ele esperou, ele sentou em cima da denúncia por 6 meses para o Eduardo Cunha fazer o processo de impeachment da Dilma e aprovar a lei do teto de gastos. Aprovada a PEC do teto de gastos, que é a PEC do fim do mundo, que até hoje se fala no teto de gastos, né? Ele enviou a denúncia e o Eduardo Cunha foi cassado. Janot, se tivesse feito 6 meses antes, 7 meses antes, ou 3 meses antes, a Dilma não teria caído, para você ver como um Procurador-Geral da República faz isso. Janot também ofereceu denúncia contra o Lula sem ter provas. Olha só, esse é o Janot. Para quê? Para criar factoides. O Janot contra o Temer foi 10 vezes pior. Quando ele viu que o Temer não ia reconduzi-lo ao cargo de Procurador-Geral da República e que ele ia perder o título de seu Procurador-Geral, sabe o que ele fez? Ele fez, inclusive isso, a Justiça já anulou essa delação. Ele foi lá com o Joesley e fez uma arapuca pro Temer, que foi aquela gravação lá que ele falava pro Joesley, tem que manter lá a propina pro Cunha. E que aí depois ele pedia 500 mil e o Rocha Loures foi buscar a propina, lembra disso? E fez também pro Aécio, que era o braço direito do Temer. Muita gente não sabia, não tinha ainda o Plantão Brasil ainda, infelizmente. Eu já queria fazer o Plantão Brasil na época, mas eu não fazia, não sei porquê. Podia já ter feito, vocês já saberem na época que o Temer não tomava uma decisão sem se consultar com o Aécio, eles sempre estavam juntos. Aí o Janot ferrou o Temer e o Aécio. Isso é o que faz um Procurador-Geral da República com sangue nos olhos. Agora, imagina alguém que se rastejou, que fez absolutamente tudo pelo governo, fez tudo o que o Bolsonaro pediu. Aí chega na hora, ele vai lá e indica outro, prepara. O Augusto Aras está dando só o recadinho, se eu quiser eu falo com o outro lado aqui, eu vou para cima de você, Bolsonaro. Tem inquérito dos atos antidemocráticos, tem o inquérito da interferência na Polícia Federal, que são 2 inquéritos bombásticos, fora os crimes dos filhos do Bolsonaro. O aviso tá dado, vamos ver quais serão os próximos episódios, mas o bom é que hoje foi um grande dia, igrejas vão fechar. Olha, não é porque a igreja vai fechar que eu tô comemorando, é porque não vai ter aglomeração, não pode, tá na pandemia. O que não pode é ter aglomeração, infelizmente, igrejas abertas aglomeram. Vai fazer culto na TV, esses pastores aí que estão, eu ia falar uma coisa, não vou nem falar, que estão aí brigando tanto, Silas Malafaia, eles têm todos tempo na TV, desde que eu sou criancinha, você põe na Band de madrugada, tá lá o Valdomiro Santiago, sei lá qual pastor que tá lá, fazendo culto pela TV, e até falam, coloca um copo d'água do lado da TV, uma vela do lado da TV, até falam isso, para dar a energia do Senhor, quer dizer, pela TV da sua casa, pelo sinal analógico da época, passava a fé.
mas agora pela internet não passa mais, né? É engraçado, que coisa, olha. Por que eles têm canal no YouTube, então? Pra que tem canal no YouTube esses pastores? Deleta, então. Se só pode em pessoa, deleta, já que não dá pra fazer online, missa, culto. Olha, só pra ver como é que eles são. Eles queriam grana. Queriam grana, não é nada de religião, não. Aí, olha aqui o carro de som, ó. Sérgio Moro era tão justiceiro, mas largou o emprego de juiz para ser ministro de um governo genocida. Bolsonaro só foi eleito por causa de Sérgio Moro, que comandou a Lava Jato e prendeu Lula sem provas. Lula era o líder em todas as pesquisas em 2018. As mensagens periciadas mostram que Moro não agiu como juiz. Ele mentiu para prejudicar o PT e virou ministro do governo Bolsonaro. A própria esposa de Moro disse que Bolsonaro e Moro são um só. O New York Times descreveu isso tudo como o maior escândalo judiciário da história. Você se lembra? Olha, esse foi no Rio Grande do Sul. Eu ia mostrar aqui o carro de som que rodou ontem no Rio de Janeiro, mas o rapaz falou que o celular lá do rapaz que estava rodando travou e ele perdeu os vídeos. Como é uma empresa que já fez pra gente várias vezes, já mostrei os vídeos aqui no canal várias vezes, eu confiei que ele realmente fez o serviço, mas ele vai fazer de novo, de graça, e vai mandar os vídeos, ele vai fazer amanhã de novo de graça o serviço, outro serviço, vai rodar mais 2 horas, e aí manda os vídeos, eu mostro aqui amanhã e a gente continua contratando se estiver tudo certo. É isso, e se você quiser ajudar com essas ações, embaixo do vídeo, seja membro, no primeiro comentário tem o Pix, o PicPay e o Apoia-se, vamos continuar ampliando e continuar com a onda verde fazendo oposição ao desgoverno Bolsonaro. Falou!